todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal aqui do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Eu sou a Juliana e esse é mais um capítulo da nossa websérie Capitalismo Consciente na Prática, onde a gente, cada dia da semana, conversa com uma empresa diferente. Quem será que está aqui hoje? Hoje eu vou conversar com o Daniel Rodrigues, um apaixonado por educação, inovação e empreendedorismo. Ele é mestre em Linguística Aplicada pela Unesp, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Fundou a CCLI, Consultoria Linguística, em 2003. E desde então, ele deixou a carreira acadêmica e começou a sua jornada empreendedora. Conquistou premiações importantes para a CCLI, como o MPE Brasil SP, o selo GPTW e o Prêmio Nacional de Inovação. Rotariano há 14 anos, ocupa uma das vice-presidências da ACIRP. É investidor anjo, sócio e mentor estratégico de algumas empresas no segmento educacional. Olha quanta coisa legal. Em 2020, fundou o Pollen, que é um hub de inovação focado em educação. E esse ano, ele se tornou embaixador do capitalismo consciente, se tornando líder lá da nossa filial em São José do Rio Preto. Ah, e tem mais uma coisa. Ele lançou o livro Cultura Inovadora Humanizada, onde descreve os pilares que aplica nos negócios e que dão base aos sucessos das empresas e suas premiações. Olha só quanta coisa legal. Vem cá conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Daniel. Oi, Juliana. Muito obrigado. Obrigado pela recepção. Prazer estar aqui com você. Prazer enorme estar aqui com você também. E logo já quero sempre saber, de primeira, assim, que momento da sua trajetória que você se identificou com o capitalismo consciente? Eu vou tentar resumir, né? Porque o professor fala demais e assim não dá tempo para as outras perguntas. Mas eu digo que eu sou muito privilegiado, porque eu consegui entrar em contato com o movimento antes mesmo dele chegar aqui no Brasil, por conta de um outro grupo que eu fazia parte nos Estados Unidos, a comunidade dos Small Giants, e que fez um summit lá em São Francisco, já em parceria, naquele momento, com o que era o início do Instituto Capitalismo Consciente. E eu comecei a acompanhar de longe, né, as newsletters, e quando chegou no Brasil, eu comecei a receber convites para estar em São Paulo, e toda vez que eu estava em São Paulo, eu procurava casar as agendas para participar. E eu lembro que o ponto decisivo foi quando o Hugo, a Dani começaram, né, esse trabalho, na época do Rony, inclusive, também, de fazer os eventos maiores, de envolver as pessoas, de ter uma agenda mais consistente dos talks. Inclusive, ajudamos a trazer um evento aqui para o interior naquela época, na cidade de Catanduva. O Hugo veio para cá. E então, o movimento ele está comigo há bastante tempo. Assim, eu diria que desde a consolidação da CCLI, né, quando ela estava indo para o seu quinto, sexto ano, que a gente já busca se sintonizar com as práticas do capitalismo consciente, primeiro de maneira um pouco mais distante e cada vez mais próximo a ponto de hoje, né, estarmos como embaixadores, apoiadores e disseminando o trabalho localmente em São José do Rio Preto. Liderando aí a nossa filial, né? Incrível, muito bacana. Eu gostaria de pedir para você contar um pouco das práticas conscientes que você tem aqui com a CCLI, que é a nossa empresa associada aqui, né, do ecossistema, e também das mentorias que você faz. Enfim, conta um pouco das práticas conscientes para a gente inspirar todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Obrigado, Ju. Eu vou começar, né, falando um pouquinho dessa conexão forte que existe entre o nosso trabalho, que deu origem ao livro Cultura Inovadora Humanizada, e aos próprios pilares, né, do movimento Capitalismo Consciente. E vou trazer, então, uma prática que tem muita conexão com o propósito. Propósito, para mim, é o primeiro pilar da nossa cultura inovadora humanizada. E, coincidentemente, também, propósito maior, é o primeiro pilar do capitalismo consciente. Não poderia ser diferente, né? Uma vez que a gente acredita, né, que existe um porquê maior do que nós, indivíduos, dentro de uma organização, e um porquê maior dela existir do que apenas entregar geração de receita e lucratividade dentro do ecossistema empresarial. E na CCLI a gente acredita que esse nosso propósito é que nos torna quem nós somos. Então nós temos um conjunto de valores, de missão, de visão, que sempre foi muito defendido por nós internamente, mas pouco percebido às vezes externamente. E lá naquele grupo que eu fazia parte, nos Small Giants, junto lá com o Capitalismo Consciente nos Estados Unidos, foi quando eu comecei a entender
a importância da gente criar, né, rituais, práticas que fossem ajudar a trazer essa consistência de dentro para fora. E a gente começou, então, a fazer o que a gente chama de CCLI Portas Abertas. O CCLI Portas Abertas é um evento que a gente faz, inclusive, sexta-feira agora vai ter. Todo trimestre a gente faz um. A gente convida profissionais que se interessem por trabalhar numa empresa com o nosso perfil para um evento de conhecer o nosso propósito antes de existir vaga de contratação. Então, é uma prática que dá bastante trabalho na organização, porque fica uma equipe dedicada, né, a construir o evento, bloquear a agenda de todo mundo que participa, fazer os convites, né, fazer a divulgação da marca empregadora. Mas é a prática que eu começo sempre com ela, porque ela é o começo de tudo. É como nós cuidamos para que consigamos atrair alguém para a nossa empresa que escolhe vir trabalhar conosco, não pelo cargo apenas, mas pelo propósito que ela vai cumprir a partir desse cargo que ela vem ocupar. Maravilhoso. E presencial esses eventos? Antes da pandemia, eles eram 100% presenciais. Ao longo da pandemia, nós precisamos, por contingência, né, levar para a videoconferência. A CCLI ela já trabalhava, a CCLI, o nosso serviço, né, de consultoria em idiomas, a gente atua por videoconferência desde 2010, na modalidade individual, e desde 2015, na modalidade em grupos também. E em 2019, parece que eles previam a pandemia. Nós conquistamos o Prêmio Nacional de Inovação justamente pelos processos de consultoria linguística por videoconferência, com foco em resultado. Então, quando veio a pandemia, era a grande oportunidade para nós, porque nós já tínhamos, né, toda uma estrutura de clientes que já eram dessa modalidade, de serviços que eram nessa modalidade, mas existia uma barreira maior do comportamento do consumidor com relação a isso, mas uma equipe que estava acostumada a trabalhar na sede. E por isso que o evento era presencial. E com a pandemia, a gente trouxe essa visão de trabalho remoto perene, que nós não precisaríamos obrigatoriamente voltar se não precisássemos, né? Então, hoje, o Portas Abertas acontece 100% online. E nós estamos, inclusive, que é muito bacana isso com as práticas, né, do capitalismo consciente. Quando a empresa consegue de verdade se conectar com o seu propósito e fazer a entrega do serviço ou do produto dela, que o valor maior da transação é este propósito sendo entregue na prática, a gente abre muito leque de oportunidades da própria atuação. Veja que antes da pandemia nós tínhamos a presencialidade, porque nascemos presenciais. Então, isso trazia uma origem, né? Mas que a nossa visão já era a expansão pela videoconferência. E neste ano, que a gente completa 20 anos de empresa, com a consciência, né, e a força do nosso propósito, a gente se abriu para o modelo 100% remoto de trabalho. Então, hoje nós temos colaboradores espalhados, descentralizados no Brasil. A nossa presença aumentou muito para 18 estados diferentes. Queremos chegar a todos até o final do ano. E toda essa força, ela emana justamente das práticas de propósito que a gente tem, começando pela do Portas Abertas, né? Mas não se restringindo a ela. Que incrível, Daniel. Nossa, adorei. Então, significa que qualquer pessoa do Brasil pode participar desse evento, né? Que legal. E pode trabalhar com você também, olha só que legal. Exatamente. Tem como deixar... A gente tem como deixar aqui na descrição o link do programa, da página, do site? Com certeza. Posso passar para você. Fazer isso? Para a gente poder deixar na inscrição, com certeza. Muito prazer. Eu acho bem legal, porque eu tenho certeza que bastante gente vai perguntar. Agora quem quiser acessar o site, né, no www.cclinet.com.br, vai ter o Entre em Contato conosco. Então, a gente pode, por lá também, mandar as informações. E no descritivo aqui da descrição, você pode deixar. Eu vou até mandar um documento que até explica melhor o que é o Portas Abertas. Assim, manda todo mundo vai poder conhecer. Aqui. Maravilhoso, maravilhoso, porque dá para... E uma outra prática... né? Uma outra prática bacana que nós temos na sequência, né, para poder ser lógico para o pessoal que está acompanhando, é a próxima etapa. Então, primeiro a gente faz o evento de propósito de marca empregadora, e aí, ao final do evento, ou pós-evento, dependendo da sincronicidade da existência de vaga, a gente convida
quem participa dos portas abertas para se candidatarem a vagas quando elas existem na empresa. E aí o nosso processo de seleção também tem algumas práticas muito orientadas a essa visão de propósito e de consciência do negócio, né? A gente sabe que tão importante quanto a gente escolher quem vai trabalhar para nós, é a pessoa escolher onde ela vai trabalhar e sentir que é uma escolha verdadeira, né, dos stakeholders, né? Essa orientação para os stakeholders, ela entra no nosso processo de seleção. O nosso processo, ele é amparado pela área de pessoas, sim, mas as áreas, de todas as áreas da empresa são envolvidas no processo, porque nós temos, primeiro, a etapa de competências técnicas, né, que é uma jornada mais simples e até automatizada de validações de alguns requisitos mínimos importantes para os cargos que vão estar em aberto. Mas nós temos um comitê de entrevistas que participam pessoas de diferentes áreas da empresa, incluindo da área que essa pessoa está se candidatando para trabalhar, para que os stakeholders da cultura interna, para que os que a gente chama de guardiões do propósito, né? Nós todos somos os guardiões do propósito, para que eles façam a validação de quem passa pelo nosso processo. Então, o líder faz a entrevista, o líder aprovando, não está aprovado, vai para um comitê, o comitê aprovando, aí sim esse candidato está apto a trabalhar com a gente, e aí o último bate-papo é comigo, que aí não é mais uma entrevista eliminatória, ele já está aprovado, é apenas para poder ajudar na questão classificatória, quando existem, né, mais de um candidato aprovado para a vaga que nós temos, para o número de vagas que tem aberto. Então, a gente casa aqui propósito, com orientação para stakeholders, com liderança consciente, né, numa prática que tem nos ajudado a manter um turnover muito baixo no modelo que é 100% remoto de trabalho. Poxa, que legal isso que você está trazendo aqui para a gente, né? Porque o remoto 100%, às vezes, eu vou falar, eu sou sinestésica total, vou falar o meu sentimento. O 100% remoto, até por conta, né, que eu já estou beirando os 50 aqui, eu estou acostumada com o formato lá atrás, eu sinto um pouco de falta do contato, né? E desde que eu entrei no Instituto Capitalismo Consciente Brasil, eu trabalho aqui já tem 3 anos, eu sou 100% remoto. Então, com as práticas todas que você está falando, me vem assim, é exatamente o que eu vivo aqui. Eu estou muito perto do Hugo, eu estou muito perto da Dani, estou muito perto do time como um todo, e acaba que supre, né, a necessidade de você estar ali. Claro que um abraço sempre é gostoso, e a gente faz isso em momentos, né, em festas, em confraternizações, até mesmo em reuniões que de vez em quando a gente faz presencial. Mas esse contato com você, eu queria destacar aqui, até estou me alongando aqui, não costumo fazer isso, mas esse contato, o último ser com você, eu achei incrível, porque o colaborador se sente 100% acolhido, né? Ele está falando com o CEO. Exatamente. E isso é lindo porque isso traz uma validação do propósito maior. Então, eu sempre estimulo. Eu sei que não é fácil, às vezes nós abrimos 5, 6 vagas simultâneas. E aí eu preciso ter agenda para poder fazer todas essas entrevistas, que às vezes são maiores do que o número de vagas, às vezes são 10, 15. Sim. É um tempo que é difícil naquele momento inicial, mas se a gente olha da perspectiva de longo prazo, ele é um tempo muito pequeno, perto da importância que isso tem na construção daquela defesa do propósito maior que foi colocado no evento pelo qual a pessoa veio atraída, né? Então, a gente consegue construir uma sensação de pertencimento, de segurança muito forte por conta desse cuidado nessa etapa que, geralmente, no mercado não costuma ter tanto investimento, né, das equipes internas para isso, né? Algumas empresas, inclusive, acabam terceirizando completamente esse processo de recrutamento e seleção, e não que seja errado de forma alguma, mas quando é feito dessa forma, como que a gente consegue, então, ter uma prática de integração e acolhimento que supra, né, essa necessidade de conectar quem chega com aquele propósito que a gente gostaria que ele pudesse viver no dia a dia da nossa empresa, do nosso negócio.
Ah, sem dúvida. Com essa recepção toda, a pessoa se sentindo amada desde o início, né? Percebida desde o início, com um propósito alinhado, com certeza a jornada dentro da empresa floresce mais, né? Faz parte, sente pertencido. Muito legal, gostei muito de saber. Daniel, queria também te perguntar, a gente falou aqui do formato, né? Que com a pandemia o evento era presencial, agora ficou 100% online. A pandemia, eu costumo dizer que foi uma grande de escola, né, para todo mundo, né? A gente aprendeu muita coisa com a pandemia. Além do formato que você ficou 100% online, mais alguma coisa você teve que adequar? Mais alguma necessidade que você gostaria de destacar aqui para gente? São inúmeras. Eu vou ver qual seria a mais relevante para compartilhar com o pessoal, né? Porque realmente foi um grande desafio. Eu acho que não foi fácil para ninguém a pandemia. Fácil, eu acho que não foi. Mas ela trouxe, sim, muitas oportunidades de crescimento, de aprendizado, de rever questões outrora postas e que não eram mexidas, e que ela permitiu, né, trazer oxigenação, trazer visão, contato. Quando a gente começou, quando a OMS decretou a pandemia, ainda não estava no Brasil nenhum decreto, mas nós sabíamos que isso iria acontecer. Então, como Sim. nós já tínhamos um privilégio, né, porque nós tínhamos um privilégio de já atender mais da metade dos nossos clientes por videoconferência. Então, não era uma novidade para a equipe já era treinada, os materiais já eram em nuvem, toda a gestão já era em nuvem, já tinha os rituais, então tudo já estava operacionalmente bem instalado. Então, nós convidamos os clientes, antes dos decretos, a conhecerem a modalidade e a migrarem. Antes do evento da pandemia, existia uma resistência comportamental. Mas como estava todo mundo um pouco inseguro, com as incertezas, eles acabaram aceitando e todos migraram para a videoconferência. Quando o decreto foi estabelecido, nós estávamos praticamente com 100% já dos alunos na videoconferência, e aí fechar a empresa foi fácil. Mas o que nós sabíamos? Que o grande desafio seria lidar com uma equipe ansiosa, angustiada, uma equipe com muitas incertezas rondando, num ambiente de trabalho novo, porque ninguém costumava trabalhar em casa, com outras pessoas junto em trabalho também, num cenário bem adverso para a concentração, né, para o ensino, e como a gente poderia contribuir dentro desse foco. Então, a gente teve esse privilégio de poder focar nesse aspecto do trabalho remoto mesmo. A gente foi mergulhar em estudar e ter uma cultura aberta e orientada ao propósito maior é o que facilita tudo. Porque aí a equipe sente o verdadeiro carinho e o verdadeiro cuidado com algumas questões emocionais que muitas vezes a gente tem vergonha de compartilhar, se não existe essa abertura. E a gente conseguiu de maneira muito rápida ter os KPIs de desempenho dos processos em conformidade no home office. E foi isso que deu esse novo horizonte do trabalho remoto, porque a equipe abraçou de verdade manter o propósito vivo, apesar das circunstâncias adversas. Eles não quiseram fazer um jeitinho em casa, eles quiseram fazer realmente a mesma entrega que a gente estava acostumado a fazer. E aí entrou o desafio, por exemplo, da questão comercial, né? Como é que a gente se reposiciona nesse mundo que está completamente digital, como é que a gente atrai novos colaboradores nesse mundo que estava diferente. Então, a gente foi enfrentando cada um desses desafios, como é que a gente forma uma conexão forte com um cliente que nunca nos viu, a não ser pela vídeo, né? Porque a gente tinha todos esses medos, essas barreiras antes. E à medida que a gente vai enfrentando e vai aprendendo, nós vamos entendendo que o que eu já dizia, que o capitalismo consciente prega, e o que está no meu livro também de Cultura Inovadora Humanizada, é que quando o propósito é verdadeiro e legítimo, e quando todos nós acordamos de manhã cedo para poder viver na prática aquele propósito, existe essa capacidade de superar esses pormenores, né? E nós estamos justamente aproveitando esses 20 anos da empresa para dar ainda mais força para essas questões dos pilares, né, do capitalismo consciente, da nossa cultura, porque hoje existe, graças a Deus, né, Ju? Hoje existem clientes que nos escolhem por conta disso. Então, para quem está nessa jornada, né, do capitalismo consciente, existe um novo consumidor que ele sim valoriza empresas que aplicam práticas conscientes
e ele vai escolher onde ele vai comprar o serviço ou o produto de acordo com os próprios valores dele também, com o propósito que ele tem para a vida e para o mundo, e esse alinhamento ele fica mágico, né? Porque aí é realmente a força de um cliente sendo um stakeholder de fato importante na estratégia do negócio como um todo. Aprendemos isso. Com certeza. E o propósito está no teu coração, né? Conforme você fala, teu sorriso, tuas expressões, o seu olho, tudo tem muito propósito e muito amor dentro do seu coração. E isso também ajuda muito a fluir com todos os stakeholders, com todos os colaboradores, com o teu time unido. Eu adorei conversar com você. De verdade, muito obrigada pelo tempo que você separou aqui com tanto, né, a sua agenda toda corrida, você conseguiu separar um tempinho aqui para mim, estou honrada, muito obrigada por isso, e vou abusar de você, a gente já estourou o tempo, mas eu vou te pedir uma coisa, surpresa, não foi combinado. Você fala tudo com tanto do coração, que eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores aqui, algo que venha do seu coração de propósito mesmo, sobre propósito, que é que está no teu DNA aqui. Que lindo, Ju. Obrigado, pegou mesmo. Você até me emocionou com as suas palavras. Ai, que lindo. Eu vou compartilhar muito rapidinho um episódio lá do passado que me fez ter essa coragem, essa força de trazer o coração para tudo que eu faço. Depois daquele evento nos Estados Unidos, eu li Films of Endearment, que eu não lembro a tradução em português, mas tinha um coração na capa daquela edição. Uhum. E eu projetei, na primeira reunião com a minha equipe, um coração. E comecei a falar sobre aquilo. E aí sim eu entendi a importância da gente poder estar conectado com um movimento como o capitalismo consciente, porque naquela época, apesar de eu acreditar firmemente em tudo aquilo, e de eu representar aquilo, eu não tinha ainda práticas que me ajudavam a disseminar de forma consistente para toda a empresa aquele sentimento. E me marcou muito, porque eu projetei um coração batendo. E é o que eu sinto mesmo quando eu falo de propósito. E o mais bonito hoje nesse modelo remoto é que o meu cliente sente de cada colaborador nosso na sua casa, trabalhando a partir do remoto. Então, a mensagem de final... Tô arrepiada. A mensagem de final de bate-papo que eu deixo é que não é fácil a gente viver o nosso propósito. É preciso muita coragem, realmente, para a gente poder se conectar com aquilo que é mais importante para a nossa vida e que nem sempre é o que pode ser mais valorizado em alguns ambientes ou ecossistemas, mas que sempre é um caminho muito gratificante para nós quando a gente persevera em emanar nossas práticas, emanar o crescimento do nosso negócio a partir daquilo que é mais caro para a gente em termos de valores, em termos de missão, em termos de vida, e que se a gente vive uma vida que vale a pena ser vivida, ela é aquela que tudo que a gente faz tem a gente inteiro dentro dela, né? Então, por que não também nos ambientes de trabalho a gente poder ser quem a gente era, o nosso melhor, vivendo plenamente nosso propósito, somando, né, ao propósito da empresa, potencializando ainda mais, né, a proposta para a qual a gente está aí a serviço. Quero te agradecer muito pelo convite de estar aqui, agradecer ao Capitalismo Consciente, que me ajuda muito e me apoia muito nessa estrada aí da vida empreendedora, porque originalmente eu sou um professor de DNA, né, que foi se transformando em empresário e empreendedor justamente pelo propósito de levar essa visão diferente de ensino de idiomas para a vida de cada vez mais alunos. Maravilhoso, Daniel. Estou emocionada também. Estou arrepiada que não dá para ver meu pelinho aqui, ó, que a tela não deixa. Incrível. Olha, você fez a minha tarde mais feliz. Muito obrigada por esse tempo aqui. Muito inspirador. Vou assistir de novo a nossa entrevista depois que ela for para o ar, de fato. Quando a gente coloca amor no coração, né? E deixa emanar ali o nosso propósito para todos, tudo flui melhor. Gratidão. Te agradeço, Ju. Obrigado. Beijo. Até a próxima. Beijo. Vou encerrar aqui o nosso episódio. Para você que está assistindo a gente aqui no YouTube e ainda não conhece o Capitalismo Consciente, olha só, essa é uma ótima oportunidade. Basta você entrar no nosso site e se associar gratuitamente. A gente tem vários conteúdos, várias inspirações para você saber o que é mais o movimento, se conectar conosco e juntos transformarmos o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil. Você que é empresa também pode se associar. As informações estão todas lá no nosso site, eu vou deixar aqui. Se você ainda não
segue aqui a gente no YouTube também, ó. Clica aqui no inscrever, assina o sininho para ativar as notificações. Aí eu virando youtuber, Daniel. Assina o sininho para ativar as notificações. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. E até a próxima. Beijo, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.